Vamos abrir a palavra de Deus em João 13. João, Evangelho conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 13. Estamos aqui bem perto da morte de Jesus Cristo já, no capítulo 13. O traidor já está sendo indicado. E o Senhor está perto de voltar para casa. E ele também está muito perto do sacrifício. E é nesse contexto que ele vai nos falar sobre o novo mandamento, que é a base do nosso estudo hoje. Então, João capítulo 13, a partir do verso 31. 31. Isso. Aqui tá quase pronto. Vamos ver o que houve. Aqui tá. Alô, som, testando. 2, 3. Quase pronto. Isso. Nada. Enquanto isso, você vai lendo o capítulo 13 todinho que vai se animando. Vamos trocar, né? Às vezes acontece isso, nas melhores famílias de Londres. Deixa eu ver agora. Som. 2, 3. Isso, chegou a vez. Tudo bem? Então, João 13, né? A partir do verso 31 até o verso 35. Quando Judas saiu, Jesus disse, ele saiu para trair. Né? Quer dizer, Jesus não disse ele saiu para trair, eu que estou dizendo. Sim, quando Judas saiu para trair, é o contexto aqui, né? Quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém. Ok? Então, esse texto é a base do que nós vamos falar hoje, né? Porque já pode projetar aí o tema, né? Está quase, nos ajustes aqui. Então, nós devemos amar uns aos outros. E eu creio que esse é um mandamento difícil para nós. É um mandamento que ele se revela, ele é posto em prática na convivência. É por isso que o acampamento é tão importante para a gente falar esse tema com os irmãos. Porque aqui nós teremos 4 dias de compartilhar espaço, às vezes espaço limitado, compartilhar comida, quem sabe compartilhar roncos, algumas outras coisas que não vale a pena mencionar, que também podemos compartilhar, né? Suor, né? Aquele irmão que corre, depois ele encontra e diz, meu querido irmão, e aí ele dá um abraço. Né? Eu tenho uma netinha que às vezes, quando ela está um pouquinho zangada, que a gente dá um abraço nela, ela faz assim. Então, a convivência, né, humana é difícil, Jesus sabe disso, e ele nos deu uma ordem que precisamos pôr em prática, que é amar uns
aos outros. Nós vamos. Deixa eu sair daqui, né? Que eu estou atrapalhando vocês. Para o outro lado. Então a gente vai dar uma olhada novamente no versículo que está na tela seguinte, né? Aqui, eu lhes dou um novo mandamento. Né? O Senhor Jesus, já sabendo que ele iria ser traído, que daqui a poucos dias, né, ele seria crucificado e ele cumpriria o seu papel, e ele deixa uma ordem. Ele vai deixar outra ordem, né, quando ele tiver para ser assunto aos céus. Mas antes da morte, ele diz que nós devemos nos amar. E é um mandamento. Mas o interessante é que ele diz, eu lhes dou um novo mandamento. Só que esse mandamento, ele é velho. Né? Porque eu vou mostrar daqui a pouco, ele já existia na palavra, esse mandamento. Mas há algo novo nesse mandamento que ele está dizendo aqui. Tá? Então, por que Jesus está dizendo que é novo? A gente precisa olhar primeiro o mandamento velho. Senão a gente não consegue descobrir, né? Então vamos dar uma olhadinha no mandamento velho. Isso, olha aí. O mandamento velho está em Levítico. E velho, entenda apenas assim, como ele foi dito no Antigo Testamento, né? E não, vocês podem ler? Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18, né? Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, observem que nesse mandamento, já Deus falando ao seu povo no deserto, já está dito aí que o seu povo deve amar. Mas o padrão, o modelo dado aqui nesse mandamento é como você ama a você mesmo. Então, amar ao outro como nós amamos a nós mesmos já é um padrão elevado, tá? Porque você gosta daquele último pedaço de pizza? Muito. E seu colega também está do lado. Por amar aquele último pedaço de pizza e cumprir esse mandamento, como é que você vai cumprir? Dividindo é uma maneira, mas tem uma outra maneira ainda mais forte. Você diz assim, eu amo esse pedaço de pizza, mas eu quero amar a você como eu amo a mim mesmo. Então, a mão vai e volta, toma. É dar ao outro aquilo que você gostaria de receber. Em termos de casados, o pessoal conta a história do bico de pão, que eu não vou contar aqui, porque não é história de casados. Mas é isso, é você dar para o outro. Já é um padrão elevado. E já é difícil. Né? Tem um quarto com ar-condicionado e um quarto sem ar-condicionado, você quer qual? Eu sei, mas como você ama o seu próximo, você vai dizer, querido, eu vou dar o ar-condicionado para você. Amor é o padrão que Jesus Cristo está dizendo. Já é difícil. Mas por que é novo o mandamento? Porque ele mudou o padrão. Aí você volta um pouquinho. Olha lá. O padrão agora é como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Agora é mais do que apenas o que eu gosto. Porque ele amou se sacrificando. Ele amou indo até a cruz para morrer no nosso lugar. E ele amou quando nós ainda não o amávamos. Então o padrão é altíssimo. Agora o que ele está dizendo é incondicionalmente. Ame o outro, imitando o que Jesus fez. Agora nós avançamos um pouquinho.
O que o Senhor está colocando aí? Que o amor, ele não é um sentimento, porque senão seria uma ordem, uma vez que nós não conseguimos mandar nos nossos sentimentos, né? Você gosta de algo, e gosta no sentido de sentimento, gosta de algo ou gosta de alguém, e alguém diz para você assim, não goste, ele não lhe ama. E mesmo assim você diz, ele não presta, mas eu gosto. Não tem disso? Porque está se tratando de sentimentos. É incontrolável, né? Mas o Senhor não está tratando disso, ele está tratando de uma decisão. Aí nós colocamos ali 3 palavras que as pessoas fazem confusão com o amor, né? São palavras de origem grega e que na nossa língua nós só temos uma palavra que diz tudo isso, e é por isso que é a confusão. Primeiro é a atração física. Às vezes nós estamos falando em amor, em atração física. E Jesus não está tratando disso, né? Então, na língua grega seria o eros, e essa atração física é chamada de amor nos nossos dias. Pode ser chamada? Pode, mas assim, está muito longe do que Jesus Cristo está falando, né? E tem um problema, porque é o seguinte, você ama alguém que é uma escultura no seu corpo, né? Aos 18 anos. Mas aos 40, aquela escultura começa a ter algumas deformações. Às vezes para frente, às vezes para o lado, às vezes de todos os lados. E aí, o amor voou, né? Aí tem o amor de amizade entre as pessoas, que também é muito baseado no sentimento. É o seguinte, enquanto a pessoa torce pelo mesmo time seu, é seu amigo, é seu irmão, né? Você abraça, pula com ele, mas aí na metade da jornada ele decidiu torcer pelo Santa. Aí você ficou zangado com aquilo, ele não quer mais, né? É só uma brincadeirinha, viu, irmão? Mas esse amor, esse sentimento de amizade é assim. Jesus não está mandando que vocês amem o seu irmão no sentido de amigo, porque assim é assim. É desse jeito que funciona. Eu gosto de quem gosta de mim. Eu amo a pessoa que me ajuda e que pensa mais ou menos como eu. Eu amo a pessoa que não tem uma opinião diferente da minha. E não é isso que o Senhor está falando, o que ele está falando é do sacrifício. E sacrifício é uma decisão. Não é? Você dizer assim, eu vou morrer no teu lugar. Isso é contra o amor que você tem a você mesmo para permanecer vivo, né? É contra a sua natureza. E o que ele está pedindo é algo que você faz contra a sua natureza. O que quer dizer que no normal você não age desse jeito. E ele está dizendo, é desse jeito aí que você é desafiado para amar, né? E aí nós passamos ali para o último ponto, que é amar quem é diferente no acampamento. E a gente citou ali, amar quem ronca, amar o que se atrasa, amar o que discorda, amar o que reclama. Opa! Né? Amar. Ok? Em seguida, nós vamos colocar aqui o SSP, antigamente era Secretaria de Segurança Pública, né? Mas agora é o SSP do amor em ação. São 3 palavrinhas que estão envolvidas ou envoltas, né, como marcas desse amor, né? O que o Senhor quer que a gente faça? Primeiro é suportar, né? Teremos um estudo específico sobre isso, mas suportar. Suportar em 2 sentidos, suportar no sentido de dar o apoio a ajudar alguém, mas também no sentido de ser paciente com alguém, tá? Dar apoio e ser paciente. Todos 2 são fáceis de fazer, mas eu acho que o mais difícil é paciência.
com o outro. Né? Paciência com quem não anda na mesma velocidade sua, que tem mais dificuldade para aprender, né? Dê apoio, dê espaço para que o outro fale. Porque, pensando bem, Jesus Cristo está mandando a gente amar no meio onde todo mundo é falho. Né? Quem não é falho aqui? Isso para não dizer quem não é pecador, né? Quem não é pecador aqui, levante a mão. Todo mundo fica com a mão abaixada. E não é porque está com dor no braço como eu, mas é porque sabe que é pecador. Se é pecador, falha, erra. Né? E ele está dizendo que nós precisamos suportar, aguentar, apoiar, ajudar a pessoa a melhorar, sim. Mas veja, o amor não envergonha. O amor procura pessoalmente e estimula a pessoa a consertar. Servir, né? Quem pega a água, quem ajuda na limpeza. E aí eu tenho uma coisa que é bonita no acampamento, que de uns anos para cá a gente vem fazendo, que isso deve ser levado para casa e deve ser levado também para a igreja. É que cada trabalhador nesse acampamento está pagando para trabalhar. Não é bonito isso? Eu não sei se você sabia, mas todo mundo que trabalha aqui está pagando para servir. Porque ele paga o mesmo precinho que você pagou e que não tem a obrigação de fazer nada, é o mesmo precinho que cada um que está trabalhando está pagando. Ou seja, nós dissemos o seguinte: quem quer amar mesmo, então fique na comissão. E a prova é, você paga igual aos outros, mas tem a responsabilidade de trabalhar mais. Pronto, resolveu o problema. Só fica quem ama. Quem não ama, quer dizer, quem não ama aquele tipo de trabalho, aquele tipo de serviço, não vai ficar, não é verdade? E perdoar, resolver conflitos rapidamente para não estragar a comunhão. Né? Perdoar é muito importante, porque você sabe que numa convivência de pecadores, irmãos, o que vai acontecer muito é, numa linguagem figurada, pisão no pé do outro. Né? Chute na canela do outro. Espiritualmente falando, não estou falando em jogo de futebol. Né? Isso é comum de acontecer entre pecadores. Então, a solução é o perdão. E o perdão vem pelo amor. O amor nos induz nos leva, nos conduz, quase que nos impulsiona, né? Deixa para lá, né? Mas eu vou levar um bolinho para essa pessoa. Eu sei que essa pessoa agiu assim comigo, mas eu vou fazer um gesto de bondade, né? Eu vou esquecer isso. Eu não vou cobrar isso. Porque o perdão tem a ver com isso. Depois vocês vão ver. Então, o amor é distintivo do cristão. Se não amamos, o mundo não reconhece que somos discípulos. Pode passar, irmão, porque, olha, aqui o problema está aqui. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. É a marca. É praticamente assim. Ou você ama, ou você tem o amor de Deus. O que eu estou falando é amor, estou falando um amor sacrificial. Ou você tem esse amor de se sacrificar pelo outro, ou você não é cristão, ou você não é convertido, ou você não é regenerado, ou você não nasceu de novo. Forte, mas é isso. Nós vamos crescendo. É claro que você nasce e às vezes começa a achar que você tem que agir com os outros do mesmo jeito que agia antes, mas o Espírito de Deus vai incomodando você a mudar, a perdoar, a passar por cima das dificuldades, né? A relevar. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E que tipo de amor de Deus é? O amor sacrificial. Não é o amor que apoia o erro, tá? Mas é o amor que
vai atrás daquele que errou a ponto de se sacrificar por ele, para transformá-lo numa pessoa igual ao Criador, igual ao Senhor, nosso Deus. Tá certo? Então, o impacto que isso causa na comunidade. Quanto mais perto de Deus, mais perto ficamos uns dos outros, né? Ao contrário daquela ideia medieval, você lembra? As pessoas diziam que quanto mais isoladas dos outros, quanto mais isoladas do mundo, né? Ia para um mosteiro e ficava lá contemplando, trabalhando isolado, aí então estaria mais perto de Deus. Mas não, quanto mais perto de Deus, mais perto nós ficamos do outro. Quanto mais perto de Deus, mais eu procuro ajudar o outro a crescer. E eu tenho prazer em, às vezes, me ferir, ajudando o outro a melhorar ou crescer. E a dinâmica visual é o seguinte, você imagine que cada campana tem uma peça de uma engrenagem. Sem o óleo do amor, o mecanismo faz o quê? Trava. Sem amor, nada funciona. Porque sem amor, o que tem muito é briga. Né? E eu vou mostrar uma imagem aqui para ajudar. Olha aí. Isso aqui é quando a pessoa já está no mais alto nível de falta de amor. Aí o negócio já está deteriorado ali. A engrenagem ali não tem como fazê-la funcionar de novo. Né? Só derretendo tudo para fazer novamente. Então, se nós não... Porque o amor, ele não é natural em nós. Tá? Ele foi implantado por Deus. Você sabe que todos vocês que são crentes de verdade receberam amor. Né? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então ele foi derramado. O amor especial. Mas dentro de nós tem uma natureza carnal que não gosta nada desse tipo de amor. Por exemplo, é só você conversar com uma das nossas crianças sobre o último pacotinho de... É Pipos? Não, é outra coisa, né? Aquele salgadinho especial, nutritivo, que as crianças gostam, né? Aí, imagina ele com aquele pacote e você quer pedir a ele, né? Quando ele está ainda cheio de si mesmo, ele não vai querer lhe dar o pacote de jeito nenhum. Né? Eu estava me lembrando da minha neta agora um pouquinho novamente, conversando com ela. Disse, olha, a gente pediu alguma coisa, eu não me lembro mais o que. Foi um sorvete. Foi a primeira vez que ela comeu sorvete, né? Aquela bola maravilhosa. Aí eu cheguei para ela e disse assim, tu deixa eu comer o teu sorvete? Ela parou assim, ficou pensada, disse, olhou para o do avô, era alguém que estava do lado, disse assim, come o dele. Né? Assim, naturalmente, você não quer fazer isso. Logo dela, a primeira vez, está comendo sorvete, cara, pele, rapaz. Que avô, né? Mas é isso. Então, sem o óleo do amor, né, o mecanismo trava. E você tem que estar buscando a Deus. Aí você vai orando, você diz, estou magoado com aquela pessoa, não tem jeito, não sai mais do meu coração isso, mas o Espírito de Deus lhe incomoda. Você vai orar, ora, busca, louva. Aí daqui a pouco aquela vontadezinha, mas vou dar só mais essa chance, né? É Deus trabalhando na nossa vida. Em seguida, a gente precisa lembrar de 1 Coríntios 13. Eu não vou ler 1 Coríntios 13 aqui, porque eu tenho um outro tipo de 1 Coríntios 13 aqui. Então eu queria que você só lembrasse o seguinte. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo está falando sobre os dons antes, né? No capítulo anterior e no capítulo seguinte. E ele vai falar sobre aquela dobradiça, aquele óleo, né? Que vai nos ajudar a exercer os dons de modo agradável a Deus, de modo santo. E ele diz então que, ainda que eu dê os meus bens para todo mundo, se eu não tiver amor, não me adianta nada, que o amor é paciente, é bondoso, tudo isso maravilhoso que ele deve ser. Né? E que o amor vai permanecer, porque as coisas vão passar, novos céus e nova terra virão, e 3 coisas vão permanecer, fé, esperança e amor. Mas o amor é que vai prevalecer até o final. Pois bem, então alguém escreveu algo prático para a gente pensar como esse amor que o Senhor está exigindo que a gente
exerça na igreja, como que ele funcionaria, tá? Então, primeiro é esse aqui. Olha só. 1 Coríntios 13 para você hoje, na linguagem da pessoa que fez, né? Ele diz assim: ainda que eu saiba falar muitos idiomas e os use para fazer coisas para os outros e me saia bem nos estudos, se também faço fofocas ou falo mal de outros, então sou a influência negativa para as pessoas ao meu redor e para o trabalho de Deus. Concordam comigo? Eu acho que ele está dizendo certo, é isso mesmo. Né? Como é que eu posso exercer o amor se eu falo mal dos outros? Né? Você pode falar mal de outro, sabia disso? Pode. Para ele. Né? Para ele. Você chama ele no cantinho e diz: não estou gostando do seu comportamento. Você parece um urubu. Não é pela cor, não. É porque você está agindo, fazendo coisas erradas. E eu estou aqui falando com você com amor. Para que você se corrija. Porque eu quero ver você bem. Pelo menos isso, ok. Você está falando para o outro. Agora, olha aquele cara ali no desenho. Dá uma olhadinha. O cara está jogando lá um esportezinho chamado badminton. O outro está olhando assim, o que é que ele está dizendo? Vocês conseguem ler? Tá difícil, né? Mas ele está dizendo assim: você chama isso de badminton? É porque o cara está jogando ali, mas ele está caladinho por trás. Assim. Isso é mais ou menos aqui. A gente está trabalhando ou fazendo uma coisa na igreja, onde for, evangelizando, fazendo uma coisa, você chama isso desse trabalho. Você não sabe como é que é feito. Bem feito mesmo é isso, mas só que você não está dizendo para ele. Está fazendo comentários? Fora. Eu pergunto: esse é amor? Não, não é. Em segundo lugar, 1 Coríntios, aqui na linguagem que o cara faz, eu esqueci ali e deixei o mesmo, tá? Ainda que eu sempre seja fiel em tomar tempo para ler a palavra, tenha mais versículos memorizados do que qualquer amigo meu, e eu consiga fazer orações cheias de fé, se ao mesmo tempo sou egoísta, desamoroso e orgulhoso na forma como eu interajo com outras pessoas, então todas essas coisas boas que faço não valem nada para Jesus Cristo, né? Terceiro, eu posso até visitar e fazer coisas boas para os órfãos da nossa cidade com meus pais. E às vezes até doar algumas das minhas roupas e brinquedos para crianças pobres. Mas, pode ler? Se fizer isso apenas para impressionar pessoas que talvez estejam vendo, ou porque me faz sentir orgulhoso de mim mesmo, então Jesus não pode me abençoar, né? Aí ele está falando sobre a intenção. Eu posso estar fazendo uma coisa e não movido pelo amor. Porque quando é movido pelo amor, eu estou movido pelo bem da outra pessoa. Aqui não, porque há um interesse de ser elogiado. Há um interesse de ser percebido. Há um interesse de ser visto. E não é isso que Jesus está falando. Em seguida, verdadeiro amor é ser gentil, humilde e paciente. Pode repetir só esses três? Vamos dizer a frasezinha completa. Verdadeiro amor é ser com os meus amigos ou irmãos e irmãs mais novos. Olha aí, quem tem irmão mais novo aqui, levanta a mão. Só algum. Eu tive também. Nem estou podendo levantar muito a mão. Mas, o que meu irmão mais novo fazia comigo? Era maravilhoso. De tarde eu amava ver meus filmezinhos especiais da TV que passavam naquela época. E a minha mãe fazia com a maioria das mães. Vai empurrar ele lá fora para que ele não durma. Oh, meu Deus! Né? Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ser gentil, humilde e paciente com os meus irmãos ou irmãos mais novos, mesmo se acham que estão me chateando ou incomodando de propósito. É ser gentil com alguém, mesmo quando essa pessoa tem algo que eu quero, mas não quer me emprestar. E é ser amável, mesmo quando os meus colegas não querem me ajudar com algo que eu lhes pedi. Gente, a gente vai ser testado nesse acampamento aqui. Você às vezes quer pedir algo emprestado.
Esse irmão não está afim de lhe emprestar. E você vai amá-lo, né? Orar e abençoar o irmão, dizer, eu compreendo, irmão, perfeitamente. Não há nenhum problema. Não é maravilha? É uma convivência linda essa, que nós estamos aqui começando. Quarta-feira, quando terminar, irmão, vai ser amor para todo lado. E quinto, ser amoroso significa não me gabar nem ficar todo orgulhoso das coisas legais ou gentis que eu acho que posso fazer. O amor me lembra de falar que é Jesus que me ajuda a fazer coisas boas. Quando me sinto incomodado ou fico zangado com alguém que fez algo que me deixou triste, ter verdadeiro amor significa ter pensamentos positivos e construtivos sobre aquela pessoa. A pessoa me incomodou, me fez ficar zangado. E eu tenho pensamentos, digo, Deus, abençoa aquele irmão. Ele não cumpriu a palavra comigo, mas eu sei que ele vai crescer em ti. Abençoa, né? E quando o telefone tocar, ter a paciência. Não é, irmão? Mas não quebra o bichinho, não. Alguém aí, olha aí que gesto de amor lindo. Dê, minha irmã, que eu dou uma travada boa nele. Irmãos, olha, é a mesma coisa quando eu vou pagar aquela saída no shopping. Tem lá, você toca aqui, o negócio demora, você bota aquele negócio na frente, a coisa não funciona. Aí veio uma senhora bem mais jovem que eu, ela disse, segura um pouquinho mais para cá. Eu segurei. Ah, funcionou. Obrigado, irmão, obrigado. Né? A gente vai se adaptando. Então, ser amoroso é isso. Se não pode passar, irmão. Se o meu coração está cheio de amor por Jesus e pelos outros, então eu odeio ouvir fofoca. Olha o que ele está fazendo. Olha o desenho. Fofoca. O cara veio para ele. O que foi que ele fez? Não quero saber. Você sabe da última que aconteceu com o irmão tal? O irmão, vamos orar por ele, eu não me interesso. Tá certo? Isso é importante? Ajuda quem? O outro. Agora, quando disser eu não me interesso, não faça assim. Ali é uma coisa para chocar a gente, né? Mas você diz com calma, diz, irmão, eu fiz um acordo com Deus. Eu não quero pôr meus ouvidos em coisas que vão estragar minha comunhão com Ele. Então faz o seguinte, eu vou orar pelo irmão, você ora também, fica melhor, né? O verdadeiro amor me faz querer falar apenas coisas legais das pessoas e coisas gentis que fazem. Isso é bíblico? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que sirva para edificação. Então, torpe é o contrário de edificação. Quer dizer, quando eu falo algo que não constrói, então eu estou destruindo. Né? Vamos em seguida? Quando eu sou motivado pelo verdadeiro amor em tudo que faço, é mais fácil ser obediente, confiante e flexível. Farei sem retrucar, que essa é a parte mais difícil. Farei sem retrucar as coisas que meus pais ou professores me pedem. Tá vendo, Heitor? Essa foi para você. Não durma agora, não. E você também, como é Luiz Pedro, né? Tem mais alguns aqui? De olho aí. Olha, quando seu pai disser assim, me ajude a fazer isso, e você está doido para brincar, então o amor vai dizer a você, tá certo, papai e mamãe, eu vou dar essa ajuda, é um prazer para mim ajudar. Né? E ficarei feliz de fazer mais 2 páginas, tudo bem. Se é a professora que disse assim, você precisa fazer mais 2 lições para aperfeiçoar. Aí você diz, obrigado, professora. A senhora está fazendo isso para o meu bem, eu vou fazer essas 2 tarefas com alegria no coração. Porque não é para o seu bem, né? Quando seu professor manda você fazer mais um trabalho, qual é o objetivo dele? Me destruir? Não, ele está querendo que você se aperfeiçoe. Está aqui Dorival que não me deixa mentir. Quando ele passa mais exercícios de química para o pessoal, é uma alegria. Não é, o pessoal fica triste, não quer mais, mas ele está fazendo para o bem, né? Poderia ter acontecido com qualquer pessoa, até comigo.
posso demonstrar amor deixando um amigo escolher que atividade vamos fazer juntos. Ou deixar que escolham primeiro uma comida predileta, olha, ou uma peça de roupa, só tinha aquela lá, e você chegou e seu irmão em Cristo gostou da mesma peça, e vocês estão na mesma igreja e vão para a mesma programação. O bazar, aí você diz, eu queria essa aqui, mas irmã, fique, eu sei que a senhora gostou mais. Olha, que coisa linda. O amor me ajudará a dar um voto de confiança aos outros e a acreditar que estão tentando fazer o melhor que podem. Se cometerem erros, o amor me ajudará a perdoá-los. Quando tenho amor verdadeiro, não perco a fé e a paciência com os outros. Eita, irmão, tem muito a pedir perdão a Deus. Não tem não? Olhando isso aqui. E tá terminando. Às vezes é difícil saber o que fazer quando alguém me magoa com algo que diz, toma algo de mim ou me exclui de alguma atividade. Mas o amor verdadeiro me encoraja a perguntar a Jesus como devo reagir e o que devo fazer. Ele me motiva a ser positivo e cheio de louvor. Observa lá. O que está acontecendo no primeiro desenho lá em cima? O carro predileto dele. Ele guardava desde criança na sua coleção. Mas quando ele viu, o que aconteceu? Alguém pegou o carro dele. O que ele deveria fazer agora? Ficar zangado, ir atrás do outro e lavar. E ele foi mesmo, porque ele queria o carro. Mas só que quando ele chegou lá, ele disse, que bom que você gostou do meu carro. Olha, ele encontrou na mão dele, que bom, meu irmão. E você guardou para mim, que benção. Bem, é claro que o outro merecia também ser dito assim. Não pode fazer isso, né? Porque se você pegou o que é dos outros, está pecando, mas aqui só entre nós. Mas mesmo assim, obrigado por ter guardado meu carro para mim. Aí leva. E continua amigo, mas segura melhor o carro. Né? Vamos adiante. Jesus nunca falha, mas eu sim. Certo? Posso ser desamoroso e impaciente. Jesus pode me ajudar a ser amoroso e a fazer as escolhas certas. Aquilo ali é uma tentativa de você não ser agressivo e desamoroso com alguém que falha. E o 10º, Jesus pode me ajudar a ter uma atitude amorosa, por mais que às vezes seja difícil ser amoroso e positivo. Não tem vezes que é difícil ser amoroso? Mesmo assim, a gente não deve ser amoroso? Deve. Então pede a Jesus que ele nos ajude a fazer isso. E esse é o último. Para mim, é fácil ser orgulhoso ou desamoroso. Ou querer reclamar, ou ser preguiçoso. É ou não é fácil isso para a gente? É fácil a gente ser escorão. Tem a limpeza dos quartos. Eu posso demorar para ir, quando eu cheguei lá, já limparam. Que pena, eu queria ajudar. Né? Então, para mim é fácil ser orgulhoso, desamoroso, ou querer reclamar ou ser preguiçoso. Mas Jesus precisa que eu demonstre o seu amor a todos, inclusive aos meus colegas. Né? Atenção, crianças, uma palavra direta para vocês. Vocês são missionários na escola onde vocês estão. Então, a maneira como você trata o seu colega. Não aprenda com os ímpios. Tá? Eles não têm muita coisa boa para ensinar para vocês, não. Eles ensinam maldade, palavrão. Eles, quando jogam, batem mesmo para acabar, não é? A gente não precisa imitar a eles. Precisa imitar Jesus Cristo. Atenção, adultos. Não mantenha na sua cabeça o padrão de antes de você ser crente. Morreu aquele padrão. O padrão é Jesus Cristo. Ele nos manda amar. E ele vai lhe ensinar como amar. O Espírito Santo de Deus, na hora que você faz algo ou que está passando uma situação, pode ficar certo que ele vai falar ao seu coração. Você vai entender qual é a atitude correta a fazer naquele momento. A primeira delas é orar muito antes de fazer qualquer coisa. Porque quando você ora bastante, você se segura, né?
Você não expõe logo aquilo que está no seu pensamento no primeiro momento que veio, mas você vai orar, vai buscar, aí vai se encher do amor de Deus, e quando você voltar para falar, vai ser diferente. E Deus vai ser glorificado. Amém uns aos outros. Que bom, vai ser um acampamento tremendo. Você tem hoje e amanhã e até quarta-feira para praticar isso, se Deus quiser. Amém? Vai chegar em casa tão diferente que a família vai dizer: o que foi que houve com você? Está amável, né? Deixou de ser preguiçoso, agora está colaborando. Olha, vai ser um testemunho e tanto. Que Deus seja louvado e abençoe a cada um, em nome de Jesus. Vamos orar e louvar, né? Um louvor, pode ser? Olha, pessoal, isso eles podem vir enquanto a gente ora ao Senhor. Eu queria que você, enquanto eles estão vindo, você falasse um pouquinho para falar com Deus. Tá? O Espírito do Senhor, através dos textos bíblicos, falou algo ao seu coração que você precisa fazer. Né? Então, conversa com Ele agora. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é verdade, é a Tua palavra. A Tua palavra é Deus falando conosco. Que aquilo que a Tua palavra claramente nos disse, meu Senhor, fique gravado na minha mente e na mente de cada um dos irmãos. E que Teu Espírito Santo trabalhe em nós para irmos colocando em prática esse mandamento para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.